Fala pessoas, tudo beleza? Chegando na área com mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre a situação do Atlético Acreano na Série C do Brasileirão, que se complicou com a derrota desse final de semana para o Volta Redonda. Primeiramente, eu quero avisar para vocês que eu não fiz um vídeo falando sobre Luverdense e Atlético Acreano. Sei que terminou 4-0, assisti os lances dos gols. Nos gols a defesa do Atlético deixou muito a desejar e o Luverdense aproveitou e fez o resultado que precisava, pelo menos para não ficar tão distante dos times que estão fora da zona de rebaixamento no grupo B. O Luverdense está em penúltimo com 9 pontos, o Atlético permanece em último com 7 pontos. Eu não fiz esse vídeo porque eu não acompanhei a partida por completo, então e fazer uma análise do jogo só, vendo os lances, eu acho que não é suficiente. Mas pelo resultado, o Atlético não se saiu muito bem nesse confronto contra o Luverdense lá em Lucas do Rio Verde. Agora, voltando para o confronto contra o Volta Redonda. Atlético Acreano perdeu de virada por 2-1 para o Volta Redonda. Douglas marcou de cabeça para o Atlético e no segundo tempo o Volta Redonda virou com o Núbio Flávio também de cabeça e com o Luan aproveitando o rebote do goleiro Juan do Atlético Acreano. Inclusive foi o primeiro gol do Luan no profissional, jogando pelo time profissional do Voltaço. O Voltaço sai com um resultado positivo, muito importante na briga por uma vaga para as quartas de final da Série C. E o Atlético Acreano ele cometeu os mesmos erros que o Tombense cometeu quando o Galo Carijó venceu Tombense lá no Florestão há 2 semanas atrás. O Atlético fez 1-0 no primeiro tempo e estava muito bem no jogo. Tinha recebido uma pressão inicial do Volta Redonda, mas o Volta Redonda não conseguiu fazer gol no Atlético. O Atlético foi lá numa bola parada, fez o gol e estava muito melhor no jogo do que o Volta Redonda. O Volta Redonda fez uma pressão inicial, depois cansou. E aí o Atlético Acreano passou a dominar o jogo no primeiro tempo. E quando voltou para o segundo tempo, se fechou no seu cantinho e eu estou muito feliz com o resultado de 1-0 e valeu. Só que chamou o Volta Redonda para o seu campo de defesa, como o Tombense fez quando enfrentou o Atlético Acreano no Florestão. Chamou o Atlético Acreano para o seu campo. É claro que o Tombense ainda teve algumas chances claras de gol nos contra-ataques ali para tentar fazer 2-0, mas o Atlético Acreano pressionou mais, teve mais volume de jogo no segundo tempo e chegou à virada. Nesse jogo não foi diferente. Já para a conjuntura do jogo, o Atlético estava com 1-0, aí resolveu recuar, tentar segurar o resultado e tomou a virada. 2-1, para mim um resultado justo. Volta Redonda em critérios de chances e de modo ofensivo teve muito mais volume de jogo que o Atlético Acreano. O Atlético Acreano no segundo tempo apagou, teve uma atuação abaixo do primeiro tempo e não conseguiu mais evoluir, não conseguiu mais reagir no resultado. E nesse jogo também teve a expulsão do Matheus Damasceno, que complicou ainda mais a situação. Estava 1-0 para o Atlético. O Atlético estava até conseguindo segurar o resultado. É claro que o gol do Volta Redonda estava maduro, mas até então não tinha marcado. E aí o Matheus Damasceno é expulso, recebe o primeiro cartão amarelo quando se precipita ao entrar dentro de campo na substituição, quando o jogador que estava sendo substituído nem tinha saído do campo ainda. E aí o Atlético perdeu o Matheus Damasceno no jogo, depois que o Matheus fez 2 entradas duras nos jogadores do Volta Redonda, e o juiz, na segunda, deu cartão amarelo e acabou expulsando. E daí o Álvaro Miguel resolve tirar o Hermel, que estava na ponta esquerda, e coloca mais um zagueiro. E aí acabou não ajudando muito. O Volta Redonda chegou aos gols da mesma forma e foi a derrota do Atlético Acreano, a primeira dentro de casa. Com esse resultado, o Atlético permanece em último com 7 pontos. E, falando agora sobre a situação do Atlético na Série C, o Atlético Acreano vem com a mesma formação, 4-3-3, que vem sendo trabalhada pelo Álvaro Miguel. E o Álvaro Miguel ele tem promovido várias mudanças com o passar dos jogos. Não na formação, a formação é a mesma, mas ele tem mudado os jogadores e de jogo em jogo, e o setor que mais tem sofrido mudanças tem sido o setor de meio de campo. E o setor de meio de campo é o que, na minha opinião, não tem tido tanta consistência nos jogos. É tanto por isso que o Atlético Acreano
chega, na maioria dos jogos chegou pouco ao gol dos adversários e acabou deixando a defesa exposta. É um setor mais complicado do Atlético Acreano de ser acertado. O meio-campo é o que tem mais recebido mudanças de jogadores. Na partida contra o Volta Redonda, eu achei que o Cássio entrou muito bem, deu um pouco mais de consistência para o meio de campo, mas ali no segundo tempo a situação se complicou porque o Atlético recuou demais e aí acabou dando tudo errado. Mas a situação do Atlético se complicou, aumentou a crise no clube, ali na situação da Série C, e alguns torcedores, eu não vou dizer aqui se é a maioria ou se é a minoria, não dá para saber se é uma coisa ou outra, mas eu vou dizer que apenas alguns torcedores, porque eu vi isso nas redes sociais, alguns torcedores começam a questionar as escolhas que o Álvaro Miguel fez e o andamento do trabalho na Série C, porque até agora o Atlético não tem conseguido uma sequência de resultados positivos no campeonato. Quando eu digo sequência de resultados positivos, são pelo menos 2 vitórias consecutivas. É claro que o campeonato se tornou para o Atlético Acreano um campeonato muito difícil em comparação ao ano passado. O Atlético Acreano ele tinha uma base melhor de jogadores, não tem a mesma base do ano passado. Apenas alguns jogadores ficaram em relação ao elenco que o Atlético Acreano tinha na Série C. Era um elenco mais forte. Esse ano não é tão forte quanto o elenco do ano passado. Alguns jogadores chegaram, deram uma melhorada no ritmo de jogo do Atlético Acreano, mas até agora o Atlético não conseguiu uma grande sequência de vitórias na Série C e agora precisa começar a pontuar, a ter resultados positivos se quer mesmo sair da zona de rebaixamento. Então, alguns torcedores têm criticado o Álvaro Miguel, outros têm apoiado o Álvaro Miguel mesmo nessa situação, acreditam ainda que o time pode sair desse sufoco, pode engrenar no campeonato. Outros já começam a aceitar a situação, a ver o rebaixamento como uma possibilidade mais próxima do que sair da zona do rebaixamento. Assim, são ajustes que o time precisa, que o Atlético Acreano pode sair da zona do rebaixamento no campeonato da Série C ainda nessa temporada, mas precisa de ajustes urgentes. E quando eu digo isso, é mais na postura do time mesmo, porque o time ele oscila demais. Ele tem momentos que no primeiro tempo ele está muito bem, e no segundo tempo entra desligado, desconcentrado na partida, e em outros jogos faz um primeiro tempo totalmente aquém do esperado, e no segundo tempo vai lá na intensidade tentando buscar o resultado. E esses momentos de oscilação são cruciais para o Atlético Acreano, porque as equipes elas estão aproveitando muito isso. Contra o Luverdense, o Atlético Acreano, eu vi que há alguns momentos a defesa, nos lances dos gols do Atlético Acreano, a defesa cochilou, o Luverdense foi lá e aproveitou, fez um resultado no primeiro tempo. Primeiro tempo do Atlético, o Luverdense dominou completamente. E no segundo tempo só fechou o caixão com 4-0 com o 4º gol no segundo tempo. E contra o Volta Redonda, o Atlético Acreano fez até um primeiro tempo bom e no segundo tempo já voltou aceitando a pressão do Volta Redonda e com isso saiu com a derrota, a primeira dentro de casa. Agora, pensando no futuro, próxima partida do Atlético Acreano vai ser contra o Ipiranga, lá no Colosso da Lagoa, estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, interior do Rio Grande do Sul. O Atlético vai jogar lá no sábado e é um time muito difícil, principalmente quando joga contra o Ipiranga lá no Colosso da Lagoa. O Rio Branco ele já jogou contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul, sabe da dificuldade que é jogar contra esse adversário lá no Rio Grande do Sul e também um adversário que joga muito bem fora de casa. O Atlético vai ter uma dificuldade tremenda para jogar contra o Ipiranga e não tem jeito. Série C, se você quiser estar na parte de cima da tabela, você tem que superar as dificuldades. O Atlético Acreano fez isso ano passado, superou as dificuldades que tinha, dificuldades estruturais, um pouco de dificuldades no elenco e superou tudo isso para ser um dos 8 melhores times da Série C no ano passado. Esse ano as dificuldades aumentaram, caiu num grupo muito difícil, o grupo que tem times muito fortes e no momento que o Atlético Acreano já não tem a mesma base, o elenco do ano passado, isso pesou. Tanto que o Álvaro Miguel, na metade do primeiro turno do campeonato, já falava em
O foco é escapar da zona do rebaixamento. Então, o Álvaro Miguéis foi, na minha opinião, o Álvaro Miguéis foi bastante realista. E é isso, o Atlético ele vai ter que começar a pontuar, a pensar em vitórias dentro de casa, tem que vencer dentro de casa os próximos jogos para aumentar as chances de sair da zona do rebaixamento e ter uma sequência boa no campeonato para, quem sabe, lá nas rodadas finais ter mais tranquilidade para poder trabalhar. Para se manter na Série C, o Atlético Acreano precisa vencer dentro de casa e conseguir resultados positivos fora de casa, para ter uma vida mais tranquila. Então me diz aí o que você acha. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve, não deixa de ativar o sininho para você receber notificações de novos vídeos e também deixa a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais, tá bom? Então, para você, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!